Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais um aulão interdisciplinar aqui no Ciência em Ação. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e eu, junto com os professores aqui do Ciência em Ação, estamos trazendo mais um aulão aí abordando vários assuntos maneiros, integrando aí as disciplinas. E nessa aula a gente vai trabalhar com a história do Fritz Haber, esse cara aqui tem muita história para contar, cara, muita coisa maneira. Eu quero já te fazer uma pergunta que é, você gosta nas aulas de história, eu não sei você, mas eu me amarro naqueles assuntos de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Cara, eu não sei porquê, cara, mas eu sempre pergunto pra galera, ei, vocês gostam da matéria de Primeira e Segunda Guerra Mundial? O pessoal fala, cara, me amarro e tal. Então se você gosta desse assunto de guerra, é claro que a gente não gosta de guerra, mas estudar esse assunto, não sei por que é maneiro, mas enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. E eu preciso, inicialmente, fazer a explicação do que vai rolar nessa série de vídeos envolvendo a história do Fritz Haber, que são 3 vídeos. Eu não recomendo que você pule o vídeo direto para a abordagem do conteúdo, porque nessa etapa aqui eu vou explicar coisas que é legal, que você já tenha visto, pelo menos, né? Eu vou falar as coisinhas que vão rolar e, claro, a gente vai fazer meio que uma contextualização. Se por acaso você quer ir direto para o conteúdo, que eu não recomendo, não faça isso, veja as minhas recomendações, mas se por acaso você, eu não quero ver. Na descrição do vídeo, eu coloquei o tempo do vídeo onde eu começo a abordar o conteúdo, tá? Mas não faça isso, não faça isso. Contextualizando a parada. O Fritz Haber, que é o personagem principal aqui, ele foi um químico alemão, inclusive, ó, bota a foto dele aqui, editor, ó. Tá vendo a foto dele? É esse cara aqui que a gente está contando a história, tá? Tira a foto dele aí. Bom, vamos voltar aqui, ó. Foi um químico alemão. O contexto que a gente está trabalhando é da Primeira Guerra Mundial, então a história tá rolando ali. Esse cara, a história dele é curiosa porque, tipo assim, de um modo ele salvou a humanidade, tá ligado? O que ele fez? Só para vocês entenderem, o que acabou gerando um Nobel de Química em 1918, que foi um Nobel que deu uma treta, rapaz, não deu uma confusão danada. O que esse cara fez? Ele pega nitrogênio do ar e converte em amônia. E a amônia, ela é utilizada através de outras reações para a produção de fertilizantes e explosivos. Vai pegando essa. Vai produzir fertilizantes, mas também vai produzir explosivos. E esse cara também é considerado o pai da guerra química. Então, ao mesmo tempo que o cara faz uma parada muito boa, ele acaba gerando uma parada muito ruim. E a gente vai contar um pouco da história desse cara. Então, se você gosta de história e ciência, mano, cara, acompanha toda a sequência de vídeos, tá? E aí a recomendação do professor. Quais são os assuntos que a gente vai meio que trabalhar aqui? Eu, o professor Samuel Cunha e o professor Guilherme. E seria legal que você já tivesse um pré-requisito. Mas se por acaso você nunca estudou esses assuntos, cara, acompanha a sequência, pá, que ó, vai valer a pena, você vai absorver muita informação maneira. Ó, seria legal vocês terem um conhecimento de reações químicas, equações, balanceamento, pá, que a gente vai discutir aqui. Seria legal que vocês vissem o ciclo do nitrogênio, né, a matéria de biologia. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas a gente também vai falar um pouquinho de quimiossíntese, o professor Gui vai estar falando. A gente precisa também falar que as estruturas dos compostos orgânicos é legal que vocês já tenham visto. Isomeria, a questão dos gases, né, características dos gases e, claro, a história da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse para vocês, na descrição do vídeo eu coloquei várias informações. E aí eu coloquei, se por acaso você quiser, eu tô até com a minha colinha aqui, eu coloquei um artigo para quem se interessou pela história do Fritz Haber e quer ler um artigo sobre isso. Eu coloquei um artigo aqui na descrição para você fazer seu download. É só você cadastrar seu e-mail e você vai receber lá o artigo. O artigo é Grandeza e Decadência de Fritz Haber. O autor é Arkham Simon. Esse cara é professor de física e historiador de ciências. Então tem muitas informações lá legais. E claro, não se esqueça que tem um e-book na descrição do vídeo. Cara, um e-book
contendo muitas informações, muita história maneira que a gente vai contar aqui para vocês e é um material complementar a toda essa sequência de vídeos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro, vou colocar as informações e enquanto isso você acompanha aí. Como toda boa história a ser contada, a gente precisa entender coisas que aconteceram antes até a gente chegar no ponto que a gente está interessado de abordar, que no nosso caso é a Primeira Guerra Mundial. Como o Haber é o pai da guerra química, a gente precisa virar para vocês e falar, olha, a utilização de substâncias químicas como artifício bélico não surgiu na Primeira Guerra Mundial, não. Muito antes, nós temos que relatos antigos nos trazem que, por volta de 600 a.C., na Grécia Antiga, os atenienses faziam lá os seus paranauês para poder envenenar a água dos rios, fazendo com que os seus inimigos ficassem o quê? Com uma diarreia danada, passando mal. Por quê? Eles utilizavam a raiz de uma planta chamada eléboro, tá? Então eles utilizavam a raiz de eléboro, inclusive vou até colocar uma imagenzinha aqui para vocês. Eles utilizavam a raiz dessa planta para poder fazer o quê? Com que a água do rio ficasse envenenada, e aí na hora que tivesse guerra lá, os seus inimigos bebessem dessa água, os inimigos iam ficar prejudicados com uma diarreia forte. Pô, não dá para imaginar o cara guerreando com diarreia, pô, não dá, assim não tem como, né? Diarreia é uma parada que acaba com toda a nossa capacidade, mano. Eu, por exemplo, quando tô com diarreia, eu nem saio de casa. Mas enfim. E aí nós temos que por volta de 429 a.C., ainda na Grécia Antiga, nós tivemos a Guerra do Peloponeso, onde Atenas e Esparta em guerra, e nessa Guerra do Peloponeso, o que eles utilizavam? O enxofre. Basicamente, como que era a estratégia de utilização do enxofre nos conflitos aqui nessa época? Você teve um relato que foi o seguinte: os espartanos queriam invadir Atenas, só que Atenas tinha grandes muralhas. O que eles fizeram? Eles colocaram enxofre próximo das muralhas e eles começaram a queimar enxofre quando os ventos estavam favoráveis a essa tática de guerra. Só para você entender qual é. Vamos supor que você que está em casa, você quer me atacar com uma fumaça tóxica. E aí, o que você vai fazer? Você vai esperar que o vento venha na minha direção. E era essa tática. Então os espartanos colocaram lá enxofre e esperaram o vento vir ao favor deles, né? Indo em direção a Atenas. E aí quando isso aconteceu, eles foram lá, queimaram o enxofre. Quando o enxofre queima, o que acontece? Você tem a formação do dióxido de enxofre, que é o SO2, e aí por sua vez o dióxido de enxofre pode continuar reagindo até formar o ácido sulfúrico. E aí, uma vez que a pessoa entra em contato com o H2SO4, e aí, inclusive, eu quero até fazer um paralelo para quem está assistindo essa aula, eu quero que vocês pensem nas mesmas reações da chuva ácida, tá bom? Um tema que é muito importante, aí que cai bastante nos vestibulares. Então, os espartanos, eles utilizaram dessa tática ali para poder invadir Atenas, porque Atenas tinha lá grandes muralhas. E tudo estava correndo bonito. Tava o vento lá favorável, eles colocaram lá fogo, a galera começou a ficar lá dentro como? Porra, maluca, caraca, mano, aquela fumaça muito doida, o pessoal passando mal. Só que começou a ventar tanto e logo depois veio uma chuva e apagou o fogo. Ou seja, a parada deu Beyblade, deu ruim e literalmente a parada foi por água abaixo. Então lá no passado, a galera utilizava as substâncias químicas como artifícios bélicos. E aí, a gente andando, né, muito depois da Guerra do Peloponeso, por volta de 673 depois de Cristo, nós tivemos um evento também muito importante que marcou aí a utilização de uma arma química chamada o quê? O fogo grego. O fogo grego, ele vem ser muito famoso, inclusive você que está vendo aqui esse vídeo, se você quiser, depois eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho mais do fogo grego, que tem várias paradas muito legais, e aí eu queria que você colocasse nos comentários assim, pô Marcelão, faz o vídeo do fogo grego, porque se tiver muitos comentários aí eu vou saber, pô, a galera tá afim de ver aí um vídeo sobre isso, eu trago aí um vídeo para vocês, tá?
E aí, é claro, a gente está falando de uma época que está ali na Idade Média, e com as guerras bizantino-árabes, nós tivemos ali uma batalha entre os bizantinos e os sarracenos. Qual foi a parada, só para vocês entenderem por alto o que foi o fogo grego, que tem várias paradas para a gente poder discutir, mas eu não quero me aprofundar aqui nesse ponto, nesse vídeo, como eu já falei para vocês. Se vocês tiverem interesse, joga aí nos comentários. Mas a cidade de Constantinopla, ela se localizava numa região que era de uma região muito estratégica, né? Constantinopla atualmente em Istambul. E aí, nessa época, você teve o quê? Os sarracenos, que pegaram lá um grupamento de navios e tentaram tomar Constantinopla dos bizantinos. Nessa época, você teve o quê? Constantinopla, os bizantinos lá se defendendo, utilizando essa arma que foi o fogo grego. E aí, para poder aguçar um pouco a curiosidade de vocês, só para vocês terem ideia, esse fogo grego, esse tipo de arma, ele era utilizado ali nos navios que estavam tentando tomar Constantinopla dos bizantinos, e é tipo assim, como o nome diz, fogo grego é uma arma que pegava fogo e jogava ali contra o navio dos sarracenos. Só que essa arma, curiosamente, se você jogasse água, piorava, o fogo aumentava mais ainda. E aí tem lá as suas explicações lá, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito grande, tá? Mas a gente teve a utilização do fogo grego aqui, nessa época de 673 depois de Cristo, nas guerras bizantino-árabes. E aí, galera, aqui nas Américas nós também temos relatos da utilização de substâncias químicas como artifício bélico. E aí eu tenho que contar para vocês duas histórias bem rapidinhas, que é: nativos do sul extraíam da pele de rãs o quê? Um anestésico muscular conhecido como curare. O curare tinha vários compostos, dentre eles a tubocurarina. E aí, quero que vocês entendam, né, que o que era extraído da pele das rãs, como era um anestésico muscular, o que esses nativos faziam? Colocavam ali na ponta de flechas. Isso daí servia tanto para caça e também para quando você tinha algum conflito entre tribos rivais. Uma vez que tanto a caça quanto a pessoa era atingida com essa flecha, ela ia ter desvantagens para fugir, porque o tal do curare era um anestésico muscular. Esse é um dos relatos. O segundo relato que nós temos aqui nas Américas, a utilização de pimenta. Em Pernambuco, só para vocês terem uma ideia, você tinha índios que faziam o quê? Pegavam pimenta e colocavam, fazendo a mesma estratégia que eu contei para vocês aqui na Guerra do Peloponeso, que é basicamente o seguinte: eles queriam atacar algum lugar, né, que tinha lá pessoas, pá. Eles empilhavam ali pimenta, colocavam fogo quando o vento estava favorável e, claro, aquela fumaça acabava fazendo com que os inimigos ficassem prejudicados. E a utilização disso aí, logo depois, né, a gente sabe que teve origem aos modernos gases lacrimogêneos. Mas a gente tem que há muito tempo atrás essa estratégia já era utilizada. E aí, saindo um pouquinho aqui das Américas, avançando um pouquinho na história, nós temos dois eventos importantes que ocorreram em 1899 e 1907, que foram as conferências de paz de Haia. Isso daqui eu quero que vocês entendam como o seguinte: os avanços tecnológicos, o conhecimento, a ciência foi avançando e existia uma crescente preocupação das nações a respeito da utilização de quê? Armas que fossem bastante destrutivas. Eu quero que vocês entendam assim. Dentre elas, uma das preocupações das nações era a questão da utilização dos gases asfixiantes que já estavam sendo utilizados em várias situações. E aí, essas conferências de paz, o que elas pregavam ali durante esses acordos? E aí eu quero que vocês entendam que é como se fosse o que acontece com a ONU. Você tem vários países ali que tentam mediar os conflitos para poder não dar treta, confusão. Essas conferências, elas acertaram o seguinte: olha, que se você tivesse uma guerra entre nações, ênfase nisso, entre nações, é importante que vocês entendam, você não poderia utilizar ali os gases asfixiantes, tá? Só que a gente sabe
que, tendo em vista a história, né, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, isso aqui acabou não dando muito certo. E a Primeira Guerra Mundial ela é marcada pela utilização de uma forma bizarra de quê? De armas químicas. Em 1912, aconteceu uma parada que foi bastante interessante, que tem a ver com a história que eu estou contando aqui para vocês. E eu quero que você guarde aquele entre nações. E aí na França, em 1912, você teve que ladrões tentaram roubar um banco. E aí o que a polícia fez? Utilizou gases asfixiantes nos ladrões. E isso daí feria o Pacto de Haia ali nas conferências de paz? Não, não feria, porque estava sendo utilizado não entre nações. Sacou a parada? Muito embora a gente teve aqui essa questão da preocupação da utilização de gases asfixiantes, aqui em 1912 você teve os policiais franceses utilizando ali para poder combater o crime e tal, aqueles ladrões que estavam tentando roubar o banco lá na França. É óbvio que se a galera estava preocupada com a utilização de gases asfixiantes, a França ter utilizado, deixou a galera bolada, mano. Os caras utilizaram aqui e tal. Todo mundo ficou boladaço. E aí, avançando na história, nós temos que em 1914 acontece o clássico das provas, que é, olha, o que aconteceu, o que ocasionou a Primeira Guerra Mundial, qual foi ali o ponto-chave, o ponto derradeiro que, mano, uma parada começou a dar ruim para geral. A gente teve o assassinato do Francisco Ferdinando, que era arquiduque do Império Austro-Húngaro. Isso sempre cai em prova, né? Então a gente teve aqui o início da Primeira Guerra Mundial. E logo que a Primeira Guerra começou, os franceses não esperaram muito. Eles já foram lá e utilizaram o mesmo bromoacetato de etila contra tropas alemãs em uma batalha. E aí eu pergunto para você, o que você acha que aconteceu? Foi um sucesso ou foi um fracasso esse ataque? Respondendo a essa pergunta, eu quero que você saiba que foi um fracasso. O que aconteceu no dia que os franceses utilizaram o bromoacetato de etila? A região que foi utilizada era uma planície e naquele dia estava ventando muito. Então acabou que a ventania era tão grande, tão grande, tão grande, que foi um fracasso a utilização do bromoacetato de etila contra as tropas alemãs. Se a França já tinha deixado, lá naquela questão dos ladrões lá que estavam assaltando o banco, deixou todo mundo meio com uma pulga atrás da orelha, tá utilizando arma química aqui que não poderia estar utilizando, mas não feria o pacto. Aqui a França já deixou todo mundo bolada e a gente tem que a Alemanha logo falou assim, cara, vamos utilizar também as armas químicas. Só que teve um fato que foi curioso, que foi o seguinte, os franceses eles fizeram um bombardeio, mais uma vez, em outra situação, contra tropas alemãs, e ali nem tinha a utilização de armas químicas. Só que muitos soldados morreram asfixiados. E a Alemanha foi lá, né? A Alemanha que já estava assim, utilizando essas ações da França para poder justificar a utilização de armas químicas. O que a Alemanha fez? Falou, tá vendo aí, mais uma vez, utilizou armas químicas e tal. Mas, na verdade, médicos identificaram que muitos soldados que morreram asfixiados ali não morreram por conta de armas químicas, mas sim morreram porque eles inalaram muito o quê? Monóxido de carbono. E eu quero que você saiba que o monóxido de carbono ele cai bastante nos vestibulares. E qual é o problema ali? A hemoglobina, se você tiver um monóxido de carbono, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o monóxido de carbono ao invés do O2. Então você pode morrer asfixiado se você tiver uma grande inalação desse monóxido de carbono, que foi o que aconteceu com as tropas alemãs. Então, quando eles estavam lá empilhados lá, tentando fugir desse bombardeio, você teve uma alta concentração ali de monóxido de carbono ali naquela guerra lá de trincheiras que estava rolando. E aí os alemães culparam a arma química aqui. Mas esse fato que eu estou contando para vocês está baseado na questão do monóxido de carbono e não na utilização de armas químicas pelos franceses.
Mas aí a confusão já estava armada e os alemães botaram a culpa, pá. Mas assim, antes de eu prosseguir com a história, é muito importante que vocês saibam que várias questões vestibulares abordam essa questão do monóxido de carbono, tá? E aí uma matéria que eu posso falar para vocês que cai bastante isso é a matéria de equilíbrio químico, especificamente no assunto deslocamento, tá? Continuando com a nossa história, o que nós temos? A Alemanha, visando desenvolver o seu programa de armas e tal, chamou um professor de química chamado von Tapan. Esse cara desenvolveu granadas contendo uma substância chamada o quê? Brometo de xilila. Vocês estão vendo aqui que tem mais um fracasso, mas por que foi um fracasso? É porque o brometo de xilila era ruim? Não, ele tinha ação lá como gás lacrimogênio que era esperada. Só que esse cara desenvolveu essas granadas e essas granadas uma hora foram utilizadas em batalha. E em janeiro de 1915, a gente teve que os alemães foram utilizar aquelas granadas contendo os isômeros do brometo de xilila que o von Tapan lá sintetizou. Mas janeiro, na Europa, tá frio pra caramba, brother. E numa batalha na Polônia contra essas tropas russas, né, que eles foram lá fazer os testes, cara, 18 mil cartuchos contendo esses isômeros foram utilizados, só que, como vocês já estão vendo, foi um fracasso. Porque o frio era tanto, que esses isômeros não conseguiram vaporizar e assim você não teve a dissipação desse gás. Ou seja, foi um desastre, cara. Deu tudo errado, a parada não formou gás, não dissipou, então, mano, deu ruim. E aí os alemães resolveram fazer o quê? Chamar o assistente do von Tapan, que era quem? O nosso personagem, o Fritz Haber. Então foi chamado o Fritz Haber para poder ajudar aí no desenvolvimento de armas químicas aí para a Alemanha. Só que o Fritz Haber, que é o nosso personagem, ele era um químico famoso porque ele foi o cara que conseguiu sintetizar a amônia, né, que eu já tinha mencionado lá no início da aula, amônia a partir de nitrogênio do ar. A gente tem uma reação que é famosíssima, qualquer livro de química do ensino médio, principalmente na matéria de equilíbrio químico, vai falar de Fritz Haber e vai trazer essa equação, que é o nitrogênio, N2, mais o H2, então observe que eu estou colocando a equação balanceadinha aqui para vocês, vai formar o quê? A amônia, né, que é o NH3. Só que, claro, essa reação ela entra em equilíbrio químico. Mas a gente não vai agora necessariamente falar do equilíbrio e tal, mas é importante que vocês saibam que o Fritz Haber ele já era famoso porque ele foi capaz de sintetizar amônia a partir do nitrogênio do ar. E aqui eu quero fazer uma observação importante para vocês. A gente tem que no século XVIII, uma proposta formulada por Thomas Malthus previu que o crescimento da população era superior ao crescimento da produção de alimentos pela agricultura, levando a humanidade, em algum momento, à fome e à miséria. A gente sabe que os vegetais são a base da nossa alimentação e que eles vão necessitar de nitrogênio para se desenvolverem. E esse nitrogênio, obviamente, é de grande importância. Só que o problema todo é que nem todas as substâncias que possuem esse elemento químico nitrogênio vão conseguir ser capturadas pelos vegetais. E a prova disso é que 78% do ar, em volume, é do gás nitrogênio. Só que essa molécula ela acaba não sendo absorvida de forma direta pelos vegetais, exceto se ocorrer alguma transformação mediada por algumas bactérias que na nossa próxima aula o professor Samuel Cunha vai trabalhar com vocês. Mas a nossa história ela vai continuar na nossa segunda aula e você que é assinante da nossa plataforma, você pode procurar lá que vai estar disponível a segunda e terceira parte. E na segunda parte, como a gente está falando de produção de fertilizantes, utilizando o nitrogênio do ar e tal, o professor Samuel Cunha
vai começar falando sobre o ciclo do nitrogênio, que é muito importante para os vestibulares. E depois que o professor Samuel Cunha abordar o ciclo do nitrogênio, com a contribuição do professor Guilherme, falando um pouquinho sobre quimiossíntese, eu volto falando aí bastante de química, trazendo um pouco dessa história para vocês e mostrando onde vários desses pontos são abordados nos vestibulares. Não esquece que na descrição do vídeo tem várias informações, como eu já tinha mencionado várias vezes, dentre elas um link para que você consiga assinar a nossa plataforma com desconto e ser mais um aluno em ação e que você, eu tenho certeza, cara, você que assinar a plataforma, cara, vai gostar muito porque ela tem muita parada boa, tá? Link na descrição do vídeo e eu te vejo na segunda parte. Eu vou ficando por aqui, galera. Um mega abraço e até o próximo vídeo.